O Brasil está numa verdadeira encruzilhada econômica. Sabe aquele motor industrial que já foi super potente? Pois é, ele vem perdendo força há décadas. E agora surge um plano ambicioso para tentar dar a partida de novo. Vamos entender melhor essa história. Para começar, vamos a uma pergunta que é a base de tudo. O que, de fato, faz a economia de um país crescer? O que gera riqueza, inovação, prosperidade de um jeito que se sustenta ao longo prazo? Olha, por muito tempo na história, a resposta foi uma indústria forte. Ela funciona como se fosse uma locomotiva, sabe? Pensa bem, a indústria não só cria empregos de mais qualidade, como também é onde a mágica da pesquisa e do desenvolvimento acontece. Ela puxa todos os outros setores junto, da agricultura até os serviços, e o efeito multiplicador é impressionante. Cada R$ 1 que a indústria produz vira quase R$ 2,50 no resto da economia. Ok, então vamos ao ponto. Se a indústria é tão importante assim, o que acontece quando esse motor começa a falhar? Essa é exatamente a questão central que o Brasil vem enfrentando nas últimas décadas. Esse fenômeno tem um nome, viu? É a tal da desindustrialização precoce. Na prática, é quando a fatia da indústria na economia começa a diminuir muito cedo, antes de o país se tornar realmente desenvolvido, com uma renda alta. É quase como chutar a escada no meio do caminho para chegar no topo. A história do Brasil nisso é bem clara. A gente teve um período de crescimento acelerado da indústria até os anos 80. Aí nos anos 90 veio o baque, a abertura do mercado, que pegou muita gente desprevenida. De lá para cá o que se viu foi uma longa estagnação que nos traz até o momento de agora com essa nova tentativa de ligar o motor de novo. E o tamanho dessa queda é chocante. Em 1985, a indústria é responsável por 27% da economia brasileira. Hoje, esse número está ali por volta dos 12%. É uma queda de mais da metade. Esse dado sozinho já resume bem o tamanho do desafio. E essa frase, que ficou famosa na época da abertura, ajuda a entender um dos motivos da crise. Existia um atraso tecnológico muito grande. A nossa indústria, que ficou protegida por muito tempo, simplesmente não tinha como competir com o que vinha de fora. E esse atraso não é só uma coisa do passado, não. É um problema bem real, hoje. Cerca de 40% das máquinas nas fábricas do Brasil têm mais de 20 anos de uso. Isso significa o quê? Menos produtividade, mais gasto de energia e, no fim das contas, menos competitividade. Então, qual é a consequência direta de uma indústria mais fraca? O país acaba caindo numa situação que muita gente chama de armadilha das commodities. Quando a gente olha o que o Brasil vende para o resto do mundo, o quadro fica bem claro. Quase 60% de tudo que a gente exporta são produtos básicos como minério e grãos. Isso mostra uma dependência muito forte e arriscada de matéria-prima. E aqui está a grande diferença. Uma coisa é vender o grão de soja ou o boi vivo, o famoso boi em pé. Outra coisa totalmente diferente é vender comida já processada, tecnologia para o agronegócio ou aviões como os da Embraer. A segunda opção tem muito mais valor agregado, ou seja, mais tecnologia, mais conhecimento e mais empregos qualificados envolvidos no processo. E depender tanto de commodities traz um monte de riscos. Primeiro, a nossa economia fica totalmente na mão da variação de preços lá fora. Sobe o preço, tudo bem. Cai o preço, a gente sofre. Isso também acaba limitando o desenvolvimento da nossa própria tecnologia e dificulta a criação de outros tipos de produtos, prendendo o país num ciclo de crescimento que não é muito sofisticado. Bom, diante de todo esse cenário, o que se propõe? Vamos agora olhar para a solução que está na mesa, um plano para tentar reiniciar a indústria, mas de um jeito pensado para o século XXI. O nome do plano é Nova Indústria Brasil. E a ideia central não é voltar ao passado, não. É promover uma reindustrialização com foco em duas coisas que estão mudando o mundo: a questão ambiental, a chamada transição verde, e a transformação digital. E a ambição é gigantesca. O plano fala em mobilizar 1,6 trilhão na próxima década para bancar essa modernização. É um valor que mostra bem a escala do desafio e da aposta. Para organizar tudo isso, o plano foi dividido em 6 missões, que são os pilares principais. Essas missões vão desde turbinar a agroindústria e a área da saúde, até acelerar a digitalização, as tecnologias verdes, o setor de defesa e, claro, melhorar a infraestrutura do país. Mas, claro, um plano desse tamanho não tem sucesso garantido, né? E isso nos leva à grande pergunta: quais são os maiores desafios que vêm pela frente? Os obstáculos são enormes, não dá para negar. O primeiro é o dinheiro.
De onde vai sair todo esse 1 trilhão e 600 bilhões? Especialmente a maior parte, que se espera que venha da iniciativa privada. Depois, como superar o atraso das máquinas nas fábricas? E não adianta ter máquina nova sem gente qualificada para operar, certo? E por fim, como garantir que esse desenvolvimento se espalhe pelo Brasil todo, em vez de ficar concentrado só nas mesmas regiões de sempre? E com isso, a gente fica com a pergunta que vai definir o futuro da economia do país. Diante de um histórico de dificuldades e de um plano tão audacioso, será que o Brasil consegue mesmo dar um reboot nesse motor industrial e se preparar para o mundo do século XXI? Essa é uma resposta que ainda está sendo construída.